Fala, Vingadores, tudo bem com vocês? Galera, eu decidi gravar um vídeo aqui. A gente vai fazer um backtest. E esse não vai ser só um backtest, não. Vai ser uma aula. Hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com esse mercado. Por isso eu já quero te pedir o like. E eu quero também dizer que esse vai ser meu último vídeo nesse canal. A não ser que a gente chegue a 200 inscritos e esse vídeo aqui chegue a 300 likes. Então, vai ser sua forma de agradecer essa aula aqui, deixando o like e compartilhando esse vídeo com seu amigo que está estudando no mercado, tá bom? A gente vai fazer um backtest aqui bem dinâmico. Eu vou falar sobre algo muito importante, que são suportes e resistências. A gente vai chamar esses suportes e resistências de pontos de parada, tá bom? E eu vou falar como é que a gente aborda de forma operacional esses pontos de parada, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Eu estou aqui com o gráfico do dólar. Essa leitura, ela, ela é universal, tá bom? Eu opero mais dólar, mas ela serve tanto para o dólar quanto para o índice. É só você replicar a ideia, tá bom? Aqui nós temos o gráfico do último pregão do dólar, né? Foi um dia bem, abriu uma consolidaçãozinha e estourou, depois lateralizou de novo, né? E a gente vai fazer uma preparação no dia anterior para a gente trabalhar o backtest desse dia, para a gente ver onde teria sido os pontos de parada, como é que a gente poderia ter operado e como a gente poderia ter tirado proveito desses pontos, desse suporte, dessas resistências, para fazer boas operações, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui inicialmente no gráfico de 240 minutos. E o que que a gente vai marcar? Rompimento sem teste, negações, máximas e mínimas, porque o preço se move entre máximas mínimas e 50%. Então, a gente tínhamos aqui essa negação, a gente colocaria de vermelho, vou colocar assim, ó, tracejado aqui, os nossos marcações no 240. A gente teria essa máxima que segurou o preço. Esse é um momento que você precisa fazer com atenção, com carinho, porque ele vai te ser muito útil. Tá? Esse dia aqui, ó, na nossa análise aqui, não existe, tá bom? Por que que eu já marquei essa aqui? Porque como o preço abriu já num gap de alta, a gente já teria que marcar ela lá, tá bom? Tinha essa máxima aqui. Eu vou explicar essa ideia aí do gap, tá bom? Funciona mais ou menos assim. Vou pegar aqui uma ferramenta. Aqui foi a última vela do último pregão. Aí, quando o preço abre em gap, é como se tivesse uma vela aqui, uma velinha invisível, tá? Aí, aonde abriu essa, é onde fechou nossa vela invisível no gap. Então, teve um rompimento aqui e essa vela negou. Ou seja, sempre que tiver um gap, você vai considerar que temos uma vela invisível aí. Vou tentar marcar aqui rapidinho para a gente ir para o backtest. Nós temos esse fundo aqui, que a gente colocaria de verde. Essa região para a gente pensar em compra. Tá? Em máximas, vamos pensar em venda. Em mínimas, vamos pensar em compras. Se você dominar isso aqui, só isso aqui, você vai ter o canhão aí na sua mão. Você
fazer operações aí com potencial vencedor muito grande. Isso aqui a gente vai colocar verde também. Então, para esse dia aqui, só seria essas marcações, né? Para esse dia aqui, a gente marcaria essa máxima aqui também. A gente está tratando a ideia de que esse dia aqui não existe ainda. A gente vai fazer o backtest. Nós teríamos essas marcações aqui. Naturalmente, essas duas aqui a gente só colocaria quando o preço abrisse, tá? Depois dos 240, a gente vai para os 60 minutos. A gente vai fazer um refino. Aí, a gente vai marcar este fundo aqui. Seria de verde, naturalmente. Só que nos 60 minutos eu deixo todas brancas. E quando tem uma confluência, o que é a confluência? Que eu tenho um topo, uma máxima de 60 minutos, que foi uma marcação lá dos 240. Aí eu faço então a seguinte coisa. Eu mudo para cá, coloco branco. Então eu sei que aqui é uma marcação mista, tanto do 60 quanto do 240. Essas duas marcações aqui, eu só marcaria ela quando o preço abrisse nesse gap aqui, que eu expliquei por quê. Como se tivesse uma velinha visível aqui e tal. O que mais que a gente marcaria? Nós teríamos aqui essa negação aqui, ó. E a gente marcaria de branco também. O que mais? Eu acho que seria só isso aqui. Essa aqui. A gente podia colocar assim, a ideia de que é mista, né? E aqui nós teríamos este fundo. O preço não veio. O preço vai andando e você vai atualizando aí suas marcações. Cada fechamento de vela de 60 minutos, dá uma olhadinha, né? Tem até quem opere com gráfico, né, outras janelas aqui. Eu não faço isso, né? Já até tentei, mas prefiro operar só os 5 minutos mesmo. Então nós tínhamos essas marcações aqui. É claro que essas marcações aqui eu só colocaria depois, quando o preço chegou aqui, né? O preço veio caindo, eu estaria procurando um apoio aí para me operar na ponta compradora. Aí aqui a gente tem rompimento sem teste, ao invés de ser testado aqui, e este fundo aqui, que não foi testado. Ok, vamos lá para os 5 minutos. De cara eu vou dizer como é que a gente opera essas marcações, tá bom? É muito simples. Vou marcar, desenhar a ideia aqui. Nós temos uma linha aqui, 60 minutos, máxima, mínima, enfim, vamos considerar que é uma máxima. E aí o preço vai subindo, o preço vem subindo aqui, ó. Nós temos a nossa marcação lá. O preço vai subindo, até quando o preço chega e toca na nossa marcação. Aí neste caso aqui, esta vela violinou e fechou abaixo. O que que ela disse para mim? Encontrei vendedores. Tem vendedor aqui, é uma resistência. Porque se não tivesse vendedores, ela romperia, ok? Mas como ela violinou e fechou abaixo, ela disse para mim que encontrou vendedores. A próxima vela, ela tem então agora uma obrigação. Qual obrigação? Romper a resistência. Então a próxima vela vai ser o ataque dos compradores aos vendedores, a resistência. E se eles não ganhar,
Se por um acaso essa vela aqui fechar assim, ó, se ela fechar aqui assim, falando que ela tentou romper e não conseguiu, na próxima vela a gente vai entrar na ponta vendedora. Quando ela violinar essas máximas anteriores aqui e voltar para dentro da resistência. Aí você venderia mercado, primeiro alvo, mínima da vela anterior, expectativa é que ela rompa essa mínima e geralmente ela vai buscar os 50% da pernada. Aí tem que cuidar de olhar algum gatilho aqui no meio, tá bom? Então essa é a ideia, muito simples. Trabalhamos aqui a venda, mas a compra é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos para o nosso backtest. Olha só, o preço abriu num gap de alta, a gente já teria essa FIBO aqui, dá um zoom aqui para melhorar. E o que que nós temos aqui? Nós temos a nossa velinha invisível aqui, né? E ela rompeu essa resistência, que é esse topo. Concordam comigo? Essa, essa primeira vela, que entre aspas é a nossa segunda vela, ela violinou e fechou acima da nossa resistência. Toda resistência, uma vez que é rompida, ela vira um suporte, é a nossa troca de polaridade. Então, a próxima vela tinha a obrigação de subir. Ela subiu e deu alvo. Aonde? Nessa resistência. Se ela deu alvo nessa resistência, ela gera uma obrigatoriedade à vela seguinte, que é de romper a resistência. Ela acabou de falar para mim, achei vendedores. Agora a próxima vela vai atacar os vendedores. E ela não conseguiu romper, então os vendedores agora vai dar uma contrapartida. E aí os vendedores atacaram. Dá para pegar a venda aí? Não deu por causa do filtro de entrada. Faltou aqui uma violinada aqui. Mas se ela tivesse violinado, você venderia aqui, o stop ficaria aqui em cima, a sell aqui nessa mínima. Estaria tranquilo. Ela fechou quase no alvo, essa aqui abriu e deu o alvo aí, ok? Sempre que é muito tranquilo. Aí essa vela aqui foi lá na resistência de novo. Violinou as máximas anteriores. Aqui nós temos uma mínima, nova mínima, uma nova máxima. O preço fechou abaixo de 50%. O que que você acha que ia acontecer nessa vela aqui? Se ela tivesse violinado aqui de 50%, já dava para vender, certo? O preço está vindo da região de teste em pontos que eu só vou pensar em quem venda. Aqui, amigos, não é para você pensar em comprar. É uma região aqui para pensar só em venda. Se você pegar um stop aqui vendido, vale mais a pena do que você arriscar uma compra contra uma resistência muito forte aqui do 240. Aí o preço desceu forte, rompeu este fundo aqui. Aí nos 5 minutos, amigos, eu coloco também marcações e eu deixo assim de azul, com azul. Aí chegamos aqui no suporte e o preço passou direto. O vendedor falou aqui para mim, não achei compradores aqui.
Quando ele chegou aqui nesse outro suporte, essa vela falou para mim, opa, achei compradores. Vamos atacar. Atacar e ganhar. Aí chegou nesse outro aqui. E violinou e fechou acima. Os vendedores falaram, achamos compradores. Vamos atacar. E ele rompeu. É sempre ter a paciência de esperar a vela fechar. Chegamos na outra marcação. Encontramos compradores. Vem o ataque dos vendedores. Passou direto. E aí, nesse momento, você está dando um zoom e caçando, ó, possíveis suportes. Aí você tinha esse fundo aqui, o preço vai parou lá. Porque se você não está vendido aqui, naturalmente você está procurando uma operação contrária, né? E aí o preço chegou aqui, nesse nosso suporte, né, duas linhas bem pertinho, essa velinha aqui. Eu esqueci de numerar aqui os candles, né? Vou fazer isso para ficar didático aqui. Seria indicador de candle. Dá um zoomzinho aqui. Galera, não deixe nosso canal morrer. 300 likes, 200 inscritos. Aí eu gravo outro vídeo. Senão a gente vai ficar só com esses vídeos que já tem aí, que valem a pena, tá bom? Muito bem. Vela 13 falou para mim, achei compradores aqui. Vela 14 foi atacar os compradores e não rompeu. Aí a gente só ia pensar em comprar na 15. Violinada, acima aqui da região, suporte, já dava para bater na compra. Tranquilo. Você esperou lá pacientemente, você ia pegar aqui. Se você entra mais aqui em cima, mais conservador, pelo menos aqui, 10 pontos pagou. E convenhamos, 10 pontos no dólar é muita coisa. Pelo menos 5 pontos você tem que fazer uma parcial. Coloca o resto no 0 a 0 e vê o que que vira, tá? Aí o preço veio, estopou. Quem colocou aqui no 0 a 0. O preço não tem força de vir aqui nesse novo nível. Só se a gente viesse buscar aqui o fundo aqui intermediário. Nós teríamos aqui de fundo. Com menos 5 minutos a gente coloca de azul. Quer dizer, eu faço assim, né? Você fica à vontade para marcar a cor que você achar que é mais legal para você. Aí eu chegou aqui e a ideia é a mesma. Tocou, a obrigação da próxima é romper. Não rompeu, compra na próxima. Faltou o que aqui? Uma violinada. Se eu tivesse um violinar aqui, ó, um rompimento sem teste, a linha do suporte, quando voltasse, dava para comprar. Alvo, topo, mais próximo, faria a parcial, esperaria aí o rompimento. E o preço rompeu, né? Depois essa aqui negou. Se tem negação aqui, eu já veria aqui. Esse aqui já tinha caído, deu alvo aonde? No suporte. Aí se deu alvo aqui no suporte, a obrigação da 26 é o quê? Romper o suporte. Não rompeu, temos compra na vela seguinte. Só não deu para pegar a compra aqui por falta do filtro, né? Só tivesse um violinar aqui, essa mínima, voltando aqui para dentro. E aí se você comprasse aqui, alvo, topo anterior. Perceba, galera, que dá para trabalhar só isso
e tem um potencial de operações certeiras muito alto, né? Aí nós temos esse topo aqui, lembrando que o preço trabalha entre máximas e mínimas 50%. Essa vela tem dois rompeu, teve negação. Claro que se eu estou comprado aqui, eu estaria acreditando que o preço vinha testar esses fundos aqui que foi rompido, né? Todo fundo rompido vai ser testado, mas o preço não teve força de vir aqui. Então, se eu estou comprado aqui, eu faço minha parcial aqui, eu já tenho que colocar no 0 a 0. Aí o preço veio e me tirou. Mas eu estou num quadrante aqui, ó, essa é uma região, eu só posso pensar em compra. E essa região aqui eu só posso pensar em venda. Então eu não vou caçar a operação aqui. Vou esperar o preço chegar aqui, ó, nos meus pontos de parada. E aí, quando o preço chegou aqui novamente, ó, na 53, tocou no nosso suporte, 54 tinha que romper, não rompeu. Compra na 55. Alvo, topo mais próximo. Vou fazer a parcial aqui nesse topo. Expectativa sempre que o preço vem aqui, ó. Se o preço não veio aqui no dia, tô gravando esse vídeo no domingo, são 23h15, né, da noite. E eu falo para vocês, com toda certeza, amanhã segunda-feira o preço vai vir testar esse fundo aqui. Eu sei que o preço abre num gap muito grande de baixo e não dê para ele vir aqui. Mas aí já teria que vir que testar esse aqui, tá? E aí o preço aqui na 55 nos deu a melhor compra. Melhor compra. E a gente vai atualizando nossos pontos de parada nos 5 minutos, ó, na nossa linhazinha azul. Aqui eu tinha topo, foi rompido negado, depois eu já traria para cá. Olha só. Por que que eu tenho que ter essa atualização? Porque eu estou esperando para eu chegar aqui, ó, mas eu não posso ser negligente que aqui eu tenho um topo. Se essa 77 chegou e tocou aqui, qual é a obrigação da 78? Romper. Porque essa 77 falou para mim, achei vendedor. A 78 é que era obrigada ou a responsável por agredir e vencer os vendidos. Não fez isso. 79 vai ter a contrapartida dos vendidos. Ali para vender essa vela, faltou para mim um teste menorzinho. Porque além de romper aqui, ó, a 78 negou essas máximas. Então, se a 79 violina aqui e volta para dentro, ele precisa bater a mercado aqui, parcial no fundo mais próximo. A expectativa é que viesse no outro fundo mais próximo. E não veio, né? Esse daqui não cravou aqui. Muito bem. Aí o preço chegou aqui no na nossa região de suporte de novo. Nós já teríamos uma linha aqui, ó, azulzinha. Temos um fundo aqui. Olha só. Essa vela aqui, 103, achou compradores. A 104 tinha a obrigação de romper. O que que ela fez? Ela rompeu. Então eu não vou pensar em comprar nessa vela. Apesar que ela subiu. Apesar que aqui é uma região para pensar em compra. Só que eu também não vou vender aqui. Eu só não vou comprar nessa aqui. Ah, mas aí ela tinha que cair, não tinha? Essa daqui tinha que dar continuidade na queda. Aí ela fez, foi romper máximo. Aí agora aqui eu posso pensar em comprar nessa se ela tivesse vindo violinar aqui e voltasse. E aí aqui nós temos o mínimo, máximo,
região de 50%. Tinha que fazer uma parcela aqui na região de 50%. Além do mais, essa vela aqui, quando rompeu este suporte, nós estamos vindo de rompimento de fundo. Eu acredito muito nesse movimento de tentativa de romper esse fundo aqui, ó. Só que aí o dia acabou. Então, pessoal, é, esse é um, esse é um vídeo simples, mas muito eficaz. Esses pontos de parada são fenomenais. Pontos de parada lá dos 60 minutos, do 240 e os dinâmicos dos 5 minutos, que vai gerando ao longo do pregão, tá? Que são máximas, tá bom? Região de máxima, mínima, são negações, negações. O que é negação? É uma vela que rompe, a próxima já devolve. Então, esse ponto aqui vai ser um ponto de defesa lá na frente. O mesmo acontece aqui no fundo. Rompeu, devolveu. Aqui, ó, vai ter briga, certo? Eu espero que este vídeo te ajude a melhorar as suas operações. E não se esqueça do nosso desafio, tô falando sério. Se nós não chegarmos a 200 inscritos e se esse vídeo não bater 300 likes, eu não vou mais gravar. Eu vou viver minha vida aí no mercado e vocês vão ficar chupando dedo. Galera, obrigado pela companhia. Faço esses vídeos com muito prazer, muito carinho. E eu acredito muito, de verdade, que esse vídeo pode te ajudar aí a melhorar suas operações, sua jornada no mercado. Também sigo na luta aí, tentando melhorar, tentando alcançar a consistência. Eu acredito no poder de união de ideias, de pensamentos, da gente se juntar com outras pessoas na mesma caminhada e aprender uns com os outros, tá bom? Então, se você quiser deixar um comentário aí, tá bom? A gente pode trocar ideia aí nos comentários também. A gente se vê numa próxima. Eu acredito em você, acredito que nós vamos chegar nos nossos 200 inscritos e acredito que esse vídeo vai chegar nos 300 likes. Isso acontecendo, a gente se vê no próximo vídeo, muito em breve. Deus abençoe você. Não desista do mercado, por mais difícil que esteja, por mais que você tenha conhecido até aqui derrota atrás de derrota. Quero te dizer uma coisa: o sucesso é uma ilha cercada por um oceano de fracassos. E de fracasso em fracasso a gente vai chegar à praia, tá bom? Isso aí, meus caros e amigos Vingadores.